Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e eu vim responder uma dúvida que vários de vocês estão me fazendo. No último dia 21 de setembro, o Copom, nosso Comitê de Política Monetária vinculado ao Banco Central, resolveu manter a nossa taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, em 13,75%. Com essa notícia, depois dessa data de 21 de setembro, as taxas dos títulos públicos do Tesouro Direto, pré-fixados e IPCA, começaram a cair de uma forma muito significativa e muitos de vocês, alunos, seguidores, investidores que estão de olho em movimentos de marcação a mercado dos títulos públicos. Quem não sabe o que é marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui nos destaques em que eu explico exatamente o que é. Mas tem muita gente aí que está de olho em fazer marcação a mercado nos títulos públicos, que é uma venda antecipada com ganhos de rentabilidade bem acima da contratada. Muita gente que está de olho em fazer esse tipo de operação com os títulos do Tesouro Direto está me perguntando: Sofia, será então que a gente já perdeu o melhor momento de se comprar títulos do Tesouro Pré ou IPCA para vender antecipadamente daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, para se fazer marcação a mercado? E é exatamente essa análise e essa resposta que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje, de acordo com a análise de mercado que eu preparei na tela do meu computador. Mas antes de partir para essa resposta, queria dar um recadinho muito importante. Se você quiser aprender, contar com minha ajuda para você se tornar um investidor completo, capaz de investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, para aprender a investir sem medo e saber dividir, separar os bons investimentos das ciladas que tem no mercado, eu quero te ajudar. Quero que você conte com a minha ajuda, o meu suporte de tira dúvidas e mais de 20 aulas gravadas por apenas, pessoal, R$ 15,90, sem pegadinha, em pagamento único. E eu criei esse curso com esse preço democrático justamente para ajudar todos que querem aprender a investir. Tem mais informações pelo link do treinamento A Sua Jornada Financeira, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Dito isso, então vem comigo aqui na tela do meu computador para você de fato entender se realmente a gente perdeu, o principal momento de entrada, a principal janela de ingresso nos títulos públicos do Tesouro Direto para quem quer fazer marcação a mercado. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, já estou aqui no site do Tesouro Direto, a clássica tela aqui, se você digitar no Google, tesourodireto.com.br, você chega aqui nessa tela. E para você consultar os preços e taxas dos títulos que estão sendo oferecidos nesse momento, basta você vir aqui nessa opção. E aqui abre pra gente uma tabela com os principais títulos do Tesouro Direto que estão sendo oferecidos hoje para nós, pessoas físicas. Quando a gente fala de comprar um título pré-fixado ou, por exemplo, um título do Tesouro IPCA, quando você leva esse título até o vencimento, você recebe exatamente a rentabilidade contratada. No caso aqui, por exemplo, do Tesouro Pré-2029, se você comprar esse título hoje e levar ele até o vencimento em janeiro de 2029, você receberá exatamente essa rentabilidade aqui, de 11,61%. Mas se você faz resgates antecipados, pessoal, a depender do momento em que você faz esse resgate, ou seja, essa venda antecipada desse título, você consegue ter rentabilidades muito maiores do que a contratada. Para ter uma ideia do quanto você pode conseguir com esse tipo de operação, aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Junto com os meus alunos do Mapa do Tesouro, que é um dos meus treinamentos, que aí no caso ele é específico, mais aprofundado, mais detalhado, e eu exploro com os meus alunos, sobretudo os títulos do Tesouro Direto e a marcação a mercado. Junto com os meus alunos, a gente foi fazendo vários aportes ao longo desse ano em títulos do Tesouro Pré. Percebam aqui que na data de 20 de julho de 2022, nessa carteira teórica exemplificativa que eu fiz junto com os meus alunos, a gente conseguiu comprar títulos pré do ano de 2029 pela taxa de 13,5%, tá vendo? Foi a rentabilidade contratada. Se a gente vier aqui hoje nos preços e taxas dos títulos do Tesouro, a gente vai ver que esse mesmo título está sendo negociado com uma taxa bem menor, de 11,61%. E se eu resgatasse esse título hoje, pessoal, última semana de setembro, que é o momento em que eu gravo esse vídeo, se eu resgatasse esse título hoje, eu teria uma rentabilidade, pessoal, bem acima da contratada. Percebam que eu contratei esse título a 13,5% e a rentabilidade que eu tive até o momento, sendo que eu fiz esse aporte em 20 de julho de 2022, a minha rentabilidade até o momento é de 12,89%, ou seja, em 66 dias eu já consegui praticamente a rentabilidade prometida no ano inteiro. E a gente consegue esse tipo de ganho exatamente com esse fenômeno que se chama marcação a mercado. Sempre que você investe em um título pré ou IPCA e depois que você investe, a taxa para o mercado, para aquele título, ela cai, como exatamente aconteceu aqui nos títulos pré, você tem um ganho de rentabilidade. Isso porque aquele seu título, ele, entre aspas, se valorizou, já que hoje no mercado as pessoas não conseguem mais comprar aquele título com aquela determinada taxa. Inclusive, eu fiz uma sequência de 2 aulas ao vivo em que eu expliquei detalhadamente esse mecanismo de forma gratuita aqui no YouTube. Vou, inclusive, deixar os links dessas lives aqui nos destaques e também na descrição. Mas de forma resumida, pessoal, o que aconteceu com esse meu título? Depois que eu comprei ele lá em julho, pela taxa de 13,5%, a taxa despecou. E eu consegui
consegui ter uma rentabilidade em 66 dias de mais de 12% por força desse fenômeno que se chama marcação a mercado. Nesse fenômeno, os meus alunos, investidores, todo mundo fica de olho nas taxas dos títulos públicos, pensando em comprar com as maiores taxas possíveis e aguardar a queda dessas taxas para obter justamente esses ganhos de marcação a mercado, como eu mostrei aqui para vocês. Quando eu me reúno com os meus alunos para a gente fazer essas movimentações, esses aportes direcionados com o objetivo de ganhar com a marcação a mercado, a gente pensa em uma marcação a mercado longa, tá? Em que você vai ficar com os títulos por pelo menos 12 meses para que a gente tenha uma queda expressiva das taxas de juros e das taxas dos títulos públicos para você conseguir fazer ganhos nessa movimentação de marcação a mercado. Em julho de 2022, pessoal, se vocês forem olhar esse gráfico aqui, que é o histórico das taxas do Tesouro pré-2029, a gente pode perceber que a gente chegou realmente a ter taxas altíssimas no mês de julho de 13,59%. E de lá pra cá essas taxas elas só foram caindo. E com isso muita gente me pergunta assim: Sofia, será que realmente a gente perdeu o momento, a janela de entrada nos títulos do Tesouro para se fazer marcação a mercado? Isso porque a gente teve taxas excelentes no mês de julho, acima de 13%. Agora essas taxas aqui estão em torno de 11,5%. E se elas já caíram muito, é provável então que a gente não consiga investir com taxas boas para fazer movimento de marcação a mercado. Esse raciocínio aparentemente correto, né, de que a gente tinha taxas muito altas em julho e que agora essas taxas caíram, de forma com que a gente seja induzido a pensar que a gente perdeu a oportunidade, esse tipo de raciocínio, pessoal, ele é extremamente equivocado. Isso porque apesar da gente já estar com taxas relativamente baixas, se comparadas ao mês de julho, em que a gente teve taxas acima de 13,5%, o que eu quero que vocês vejam é que ainda há muito espaço de queda para essas taxas. Então, mesmo que hoje elas estejam em torno de 11,5% para os títulos pré-2029, ainda há espaço expressivo para queda. Isso sem contar, pessoal, que ainda podem acontecer coisas no nosso curto prazo que possam fazer com que essas taxas voltem a aumentar. Se a gente voltar à inflação acima do esperado pelo nosso mercado financeiro, se a gente tiver algum tipo de problemas com relação ao novo governo que possa vir aí a se suceder em 2023, a gente pode ver essas taxas voltarem a subir. Então o jogo não está perdido, ninguém perdeu janela nenhuma de oportunidade, porque essas taxas então podem voltar a subir, e se a gente olhar no longo prazo, a gente tem ainda uma margem muito grande para a queda dessas taxas, de forma que mesmo você comprando títulos hoje, com taxas de aproximadamente 11,5%, você ainda vai conseguir obter ganhos de marcação a mercado se você esperar as taxas caírem ainda mais no horizonte temporal de 12 a 24 meses para frente, por exemplo. Para você ter uma ideia disso, vou pegar aqui um título que ele é negociado há mais tempo, que é o Tesouro Pré-Fixado 2025. Ele é um título mais antigo que é negociado desde 2018. E se você der uma olhadinha, pessoal, quando a gente tinha taxa Selic, né, nas mínimas históricas de 2% ao ano, lá no ano de 2020, a gente viu que esse tipo de título pré-fixado chegou a pagar taxas abaixo de 5,5%. Hoje, eles estão pagando taxas de 11,5%. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que ainda há muito espaço para queda. Mesmo que as taxas dos títulos pré não voltem a ser tão baixas quanto foram em 2020, de 5,5%, de 5,41%, o que a gente tem é que ainda há espaço para queda. E se você tiver uma queda de, por exemplo, de 11,5%, que é o que as taxas estão sendo negociadas hoje nos títulos pré-fixados, para algo próximo a 8%, o que é perfeitamente factível de acontecer nos próximos 12 a 24 meses, você consegue ter ganhos substanciais com a marcação a mercado. E eu vou te provar isso. Se a gente vier aqui em títulos, na parte de calculadora, o Tesouro Nacional ele tem uma ferramenta que te ajuda a calcular ganhos de marcação a mercado. E vamos fazer então uma simulação com um título que ele é muito bom para se fazer marcação a mercado, né, que é o título com vencimento mais longo, que é o Tesouro Pré-2029. Vamos supor que a gente vai fazer um investimento, né, no momento em que eu gravo esse vídeo, e que a gente vai investir, por exemplo, R$10.000 nesse Tesouro Pré-2029. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, esse título está sendo negociado à taxa de 11,61%. A gente vai colocar então aqui na parte de rentabilidade essa taxa e vai colocar aqui taxa de administração do banco corretora zero, porque aqui, se você me acompanha há mais tempo, você não precisa pagar nenhum tipo de taxa de administração para investir em títulos do Tesouro Direto. Se a gente vier aqui na parte de simulação avançada, a gente pode simular um resgate antecipado, que é justamente quando vai acontecer a marcação a mercado. Se a gente colocar, por exemplo, né, que a gente vai resgatar daqui a aproximadamente 1 ano e 2 meses, tá? Vamos colocar que a gente vai resgatar no final de novembro de 2023. Vamos colocar aqui, olha, 30 de novembro de 2023. Imagine que nessa época a gente venha ter um cenário, gente, de taxas dos títulos pré a 8%, o que é plenamente factível, porque daqui a pouquinho as taxas básicas de juros da nossa economia, ou seja, a nossa taxa Selic, ela vai começar a cair. Isso é esperado para 2023. Se a gente vier aqui em calcular, o que a gente pode perceber? Qual que vai ser o ganho de marcação a mercado que a gente vai ter com o resgate antecipado
participar desse título, mesmo investindo hoje, né, com uma taxa de aproximadamente 11,5%, que é inferior àquelas taxas que a gente viu em julho. E mesmo com uma taxa, pessoal, mais baixa, se essa queda dos juros vir a se concretizar, que é o que o mercado financeiro acredita, que é o que os indicadores do Boletim Focus do Banco Central indicam pra gente que vai acontecer, após esse período de 429 dias corridos, né, um pouco mais de um ano, a gente vai ter uma rentabilidade líquida, já descontados os impostos e o imposto de renda, qualquer tipo de abatimento que você venha ter, você vai ter com esse investimento, pessoal, uma rentabilidade líquida de 23,52% em pouco mais de um ano, ou seja, uma rentabilidade bem acima daquela de 11,5% aproximadamente que você teria se você levasse esse investimento até o vencimento. Então, isso aqui é para te mostrar que a gente não perdeu a janela de oportunidade para se investir em títulos públicos com foco de marcação a mercado. Ainda há tempo. Só que você precisa, né, de ter um acompanhamento e de saber os exatos momentos de entrada e saída, que é o que eu faço com os meus alunos no treinamento Mapa do Tesouro, que é o meu treinamento muito mais completo e aprofundado, com aulas ao vivo a cada 15 dias e o meu suporte tira dúvidas dedicado por apenas R$ 58,25 por mês. Se você quiser aprender comigo por esse preço, pessoal, extremamente democrático, eu vou deixar aqui na descrição também o link com informações sobre esse treinamento, o Mapa do Tesouro. Então, o recado está dado, a gente ainda não perdeu a janela, pessoal, para se fazer marcação a mercado. Ainda há tempo. O que você precisa é investir em conhecimento para que vocês tenham as ferramentas e a capacitação necessária para você conseguir esse tipo de resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui para mim embaixo que assim que puder eu te respondo. Um grande abraço e até a próxima!